2010, ele completou 100 anos de idade. Dificuldades, lutas, derrotas, fracassos, conquistas e vitórias fazem parte dessa história. Uma história de 100 anos de uma instituição, de um clube. Quando a elite social dominava o futebol, um grupo de operários funda o clube que seria famoso pela popularidade. Por que Corinthians? Porque era para ser Santos Dumont, era para ser uma série de nomes. Aí Corinthians, porque o Corinthians de Londres veio jogar aqui, mostrou um grande futebol e fez gols. O Corinthians Casuals, atualmente na 8ª divisão inglesa, foi fundado em 1882 e era o melhor time do mundo no início da história do futebol. Em 1894, a seleção inglesa era composta inteiramente por jogadores do Casuals. Em 1910, o time fez uma excursão para o Brasil. Foram 6 vitórias em 6 jogos. Este sucesso todo influenciou o nome do clube paulista. O primeiro uniforme do time, camisa bege e calção preto. Em 1916, as cores oficiais do clube passaram a ser preto e branco. Mas a lavadeira, depois de 3 lavadas, o colorido saiu e ficou branco. Ela falou, não adianta nada, é difícil achar o pano, vamos de branco. E ficou branco e preto, que o Corinthians é alvinegro por causa disso. O uniforme oficial usado hoje foi criado em 1920. Em 1936, o jornal Diário de São Paulo promoveu o concurso Qual o clube mais simpático da cidade? O Corinthians foi eleito e recebeu a taça do jornal. A primeira prova da afinidade entre o povo e o clube. O Corinthians perde, também fica diferente, move a cidade de São Paulo. É a grande força do estado, independente de ter um time forte ou não. Independente de estar numa fase boa, de estar conquistando títulos ou não, o Corinthians, eu acho que vai ser sempre a grande força do estado de São Paulo. É um clube popular muito forte. Teu passado é uma bandeira, teu presente uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Cláudio, Luizinho e Baltazar comemoram seu maior título até então, o 4º centenário de São Paulo, em fevereiro de 1955, contra o rival Palmeiras. Desde que eu me conheço por gente, eu acompanho o Corinthians. Eu estive em fevereiro vendo o Corinthians ser campeão do centenário, eu tinha 10 anos. Depois eu vi o Corinthians ficar na fila. De 22 anos, eu vi o Corinthians sair da fila. Eu assisti a maior festa do Corinthians, que foi a de 77. Em 1976, o Corinthians entrou para o livro dos recordes. No dia 5 de dezembro, aproximadamente 70 mil torcedores corintianos foram para o Rio de Janeiro acompanhar a semifinal do Campeonato Brasileiro. O maior deslocamento humano de todos os tempos por causa de um evento esportivo. Eu estava no Rio e quando cheguei no Maracanã era Corinthians e Fluminense. Cheio de ônibus de São Paulo, automóveis. Falei, puxa vida, o que é? Quando entrei, o Corinthians tinha destinado uma parte do Maracanã, da arquibancada, pequena. Foi crescendo e eles foram ampliando. E o Corinthians passou a ter maior torcida no Maracanã que o Fluminense. Mas quando eu falo maior torcida, é uma enorme torcida. Outra vez Vaguinho. Subiu, Geraldão, bola tocada, gol! Joga beijinhos para a torcida. Corinthians empata o jogo, senhores. O Russo e os seus beijinhos. E eu, então, que fui de avião, resolvi voltar de automóvel. Não se encontrava gasolina em nenhum posto, nem comida em lugar nenhum, porque a Dutra parecia uma avenida rumo a São Paulo de corintianos. A invasão em 76 contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Foi uma coisa
extraordinária, não tem explicação. Futebol e política juntos, em plena ditadura militar. Jogadores começam a discutir novos rumos para o futebol e o país. Em 1982, cria-se o movimento chamado Democracia Corintiana, em que os jogadores passaram a participar diretamente das decisões tomadas pelo clube. E um momento que transcende o Corinthians, transcende o esporte, mas fundamental para a redemocratização do Brasil, o processo da democracia corintiana de 82 a 84, foi um momento que eu torcia pelo Corinthians até como cidadão. Nesse período, era discutido desde contratações até decidir que jogadores casados poderiam ficar em casa, ao invés de ir para a concentração. O movimento divergiu opiniões. A democracia corintiana, aliás, a gente está vivendo um momento propício para comentar sobre isso, porque era um momento, era uma situação muito complicada do povo brasileiro. A gente não tinha oportunidade de eleger os nossos governantes, né? Eram escolhidos, né? Eram nomeados. Eles buscavam uma coisa diferente, é não ter concentração, eles têm uma liberdade para beber no barzinho, do lado. Então eu acho que isso aí não é democracia, isso aí são direitos que eles tentaram adquirir, mas que na realidade eu acho, na opinião na época, inclusive os Gaviões bateu de frente nessa época com o Sócrates, com Adilson Monteiro Alves. O Leão foi um cara contra, porque eu conversei com o Leão inclusive naquele período, ele falou: ele dizia o seguinte, você democracia, o direito de você falar, isso a gente tem. Agora, o jogador profissional ele tem que ter as suas obrigações. Ele é profissional como um profissional, como você é o seu profissional do seu dia a dia, como é o profissional das outras profissões. Então, o que está tendo aqui dentro, ele me dizendo na época, são regalias para certos jogadores que fumam, que bebem, que não se concentram. Naquele momento a gente entendia que a gente tinha a oportunidade de mostrar para a nação toda, para todos os brasileiros, a importância que era interagir, que era participar da vida política do país. A gente vivia um momento histórico no Corinthians, que a gente participava da vida política do clube e queria que isso fosse estendido ao povo brasileiro. E a gente conseguiu, de uma certa forma, a gente viu as pessoas se manifestando, achando muito interessante aquela experiência. E eu costumo dizer que o fato de você poder interferir na vida política do clube e em todos os sentidos, né? Porque a gente além de termos sido conselheiros, por exemplo, eu, o Sócrates, o Gomes, o Zé Maria, então a gente votou para presidente no Corinthians, a gente teve a oportunidade de eleger um treinador. A gente teve a oportunidade de abolir a concentração. Eu detestava a concentração. No decorrer da história, o Corinthians acumulou títulos importantes. Foram 26 campeonatos paulistas, 4 brasileiros, 3 Copas do Brasil e o primeiro campeonato mundial organizado pela FIFA. Na cobrança, Gilberto, defendeu! O primeiro título paulista veio em 1914, logo após entrar para a Liga Paulista de Futebol. Na década de 50, conquistou seu último título e ficou sem ganhar nada até 1977. Eu participei da fila na época, então na fila cada ano se renovava, mas a fila, a gente teve ficado 23 anos, a gente era tirado na época, a gente ia participar do exército com 18 anos, quando você vai fazer 18 anos, vai fazer 18 anos. Então tinha toda aquela tiração, todo ano era a mesma situação, por isso ficava na fila. Então a gente chegava em casa chorando, né? Sempre era aquela coisa, mas cada vez que o clube perdia, a torcida crescia mais. Então isso deixava os outros adversários com mais... Pô, por que acontece com isso? Por que a cada ano que o título não ganha título nenhum e todo ano a torcida cresce? Essa coisa é uma emoção que poucos têm, mas só o corintiano sente.
Os quase 23 anos de fila terminaram após 3 jogos contra a Ponte Preta em 1977. Basílio, autor do gol do título, trouxe alegria para uma geração de corintianos que não tinha visto nenhum título até então. O título mais importante, eu tenho que admitir que o de 77 está entre os mais importantes, porque fazia muito tempo que o corintiano não via a sua equipe ser campeã e tal, então esse foi, eu diria que foi histórico mesmo, né? Até 1990, o Corinthians só conquistava títulos paulistas, mas a partir desse ano, o cenário começou a mudar. Você conseguiu o título de 90, depois de 80 anos, né? E o Corinthians sendo considerado sempre um time paulista, né? Nunca um time nacionalmente falado, até porque nunca tinha ganho um título brasileiro. Esse foi o primeiro e por isso que eu acho que eu estou na história. O Corinthians conquistou o primeiro campeonato brasileiro, jogando contra o São Paulo, considerado favorito para levar a taça de campeão.